gente vai falar sobre luz no magnetismo. Vamos levar de uma forma que a gente consiga dar mais valor ao que a gente está fazendo para que o aluno se sinta ainda melhor. Então, eu poderia só aplicar a técnica da luz com você, mas eu vou explicar como e por que ela funciona. Então, a gente vai falar sobre a luz no magnetismo e a luz na fascinação. A luz é um elemento chave. Poderia dizer simplesmente, como a maioria dos cursos dizem, que se você olhar, fica um traço de luz quando você fecha os olhos e vai mudar o seu estado para que possa mudar fisiologicamente. Mas vamos entender o que é a luz no magnetismo. Você vai explicar da seguinte forma: imagine que você está me vendo agora. Por que você está me vendo agora? Porque existe a luz. Se apagar a luz, você não me enxerga. Óbvio, né? Mas como isso acontece? A retina, a nossa retina, antes dela levar para o córtex visual a informação que ela está captando, digamos, você me vê, nesse momento você lembra o Marcelo, que eu fiz curso, ela vai processar essa informação e vai buscar a informação. Então, essa é como a retina processa a luz. Ela processa a imagem, leva para o córtex visual e ela vai processar qual informação que essa luz traz para ela. Então, essa é a luz no magnetismo. Mas se a gente entender o nosso sistema primitivo, quando a gente diminui a luz, a gente começa a produzir melatonina, que é o hormônio do sono. Você vai despertar quando você para de produzir melatonina. E quando você para de produzir melatonina? Quando o dia amanhece e você começa a ter estímulos de luz novamente. Então a luz, ela é como se fosse uma chave de start para o nosso cérebro primitivo. Ele entende, recomeçou, é um novo dia. Se a gente voltar nos primórdios, quando a gente imagina os nossos ancestrais, por exemplo, eles não tinham esse conceito de depressão, de ansiedade. Ele só precisava sobreviver ou não. Então ele tinha que fugir do predador, garantir a alimentação e ele não ficava preocupado. Puxa, a fogueira do fulano ficou mais bonita, ganhou 20 curtidas a mais que a minha. Então não tinha esses estímulos. Era ele manter o fogo aceso para ele sobreviver aos predadores, para ele se aquecer, para ele cozinhar o alimento, ele tinha que se sobreviver. Então, a luz, imagine que ela seria como um recomeço também. Então, a luz, além da fascinação, do magnetismo pessoal, a gente vai utilizar ela como antidepressivo, como depressivo e como um tratamento de bipolaridade. Lembrando que a bipolaridade ela é um transtorno, uma patologia. Não há uma cura, ela precisa ser medicada, precisa ser um acompanhamento, mas com acompanhamento médico e uma forma terapêutica, ela vai ter uma vida extremamente normal, sem problema algum, tá? O transtorno de bipolaridade, antidepressivo e como depressivo. No caso do antidepressivo, ele funciona porque, se você pensar, ninguém acorda hoje depressivo, tá? Ele vai em um processo que vai aos poucos. Então, se você já no início da terapia você percebe já alguns traços de depressão, como uma mudança de comportamento, a pessoa já não tem ânimo, já não tem mais força, então você já vai aplicar as técnicas com a luz. E como o depressivo também. Se você pensar uma pessoa depressiva, a última coisa que ela quer é a luz, a última coisa que ela quer é o sol. Percebe que ela vai permanecer a maior parte do tempo dela no escuro, vai permanecer parado num canto, porque ela não quer esse recomeço. E claro, a gente imagina que todo comportamento tem uma intenção positiva. Como a gente falou do sistema nervoso autônomo agora há pouco, sobre o sistema de preservação, ela imagina que naquela condição em cima da cama, sem se relacionar, sem estudar, sem trabalhar, sem ter amigos, ela se mantém em segurança, certo? Então é um sistema de defesa que está funcionando. Dentro do magnetismo, você vai explicar para o seu aluno também a seguinte forma. Eu tenho aqui, no caso agora, a informação, a luz. O córtex motor captou, eu olhei a câmera. Isso é uma câmera, a câmera está gravando o curso. Então, eu olho e a próxima imagem vai me dando referências. Agora, se eu olhar somente para a luz, eu não tenho a próxima informação. Então, a gente chama isso já de uma consciência passiva. Se eu ficar olhando para a nuvem, por exemplo, você vai ver ursinho, cachorrinho, você vai ver coisas que tem dentro da sua referência. Se você ficar em um quarto branco, você vai ter alucinações, porque o sistema vai buscar no sistema primitivo as informações. Então, a ideia é a pessoa não ter um estímulo visual. Então, uma lâmpada de LED, uma lâmpada clara que você queira, de
não precisa ser muitos watts, a 1 metro e meio de distância, você vai fazer o sujeito olhar para a luz fixamente, para que ele não tenha essa próxima informação. Porque se ele olhar para cá, ele olhar para o lado, a próxima informação que ele tem sai do foco. Eu sempre uso aquela técnica junto com a luz, aquela do movimento da cabeça. Por que eu uso essa técnica? Ensino ela agora, bem no início do curso, como vocês estão passando, vão passar para os alunos de você, porque eu procuro colocar totalmente fora de ordem o meu curso, se você vai ver na sexta e no sábado, e no domingo começa a fazer sentido. Porque tanto a técnica da luz, quanto a técnica essa de movimentar a cabeça, ela vai ser utilizada no último dia. Apenas no último dia ela vai ser utilizada. Mas já é interessante isso, porque aí você vai estar movimentando a forma dele aprender. Mais uma vez, você vai dizer que a maioria dos cursos fazem com que você apenas aprenda movimentar a cabeça e olhando para a luz. Mas nós explicamos tudo o que faz a luz. Agora eu vou explicar o que acontece quando você faz esse movimento na cabeça. Ó, meio da edição, espera aí que eu vou beber o café e depois você volta a editar, tá? Tá bom. Sem açúcar eu bebo. Se um dia você me vier me oferecer café sem açúcar, tá? Obrigado. Qualquer coisa fala com o Cleiton. Cleiton é um sapo que eu tenho de estimação. Vamos lá, vamos explicar agora o porquê desse movimento da cabeça. Vamos lá. Ele não é simplesmente movimentar. Você pode reforçar isso muito com seus alunos, que a gente poderia ritualizar muito isso. Imagina você olhando para uma vela. Muitos vão dizer, professor, mas a técnica é com vela. Por que se fazia com vela essa técnica? Porque antes não tinha lâmpada de LED, eu prefiro a lâmpada de LED hoje. Por quê? Se eu coloco o sujeito olhar para a vela, você imagina que eu abro toda a subjetividade sobre as crenças deles. Imagina se uma pessoa de uma crença pentecostal, por exemplo, vai vir para um atendimento, ela vai ficar olhando por uma vela. Ele vai imaginar que a pessoa está fazendo macumba, ou é satanista, ele vai abrir possibilidades. E o que eu menos quero é que ele busque possibilidades externas. Eu quero que ele volte para dentro dele, para que a gente encontre o melhor caminho para mudança de comportamento. Então vamos lá. Você já sabe a técnica, quando você aquele movimento, você vai explicar para a pessoa o seguinte. Quando você faz esse movimento, você está movimentando o 10º nervo craniano, que está ligado ao nervo vago, onde ele vai fazer uma liberação hormonal para que haja esse processo de mudança. Quando ele faz esse movimento também na cabeça, você imagina que uma pessoa que está em crise de ansiedade, crise de depressão, ou qualquer outra crise emocional, ele está rígido. Então, essa musculatura é rígida. Claro, você tem que cuidar para você não confundir o que é fisionomia e o que é fisiologia. Imagina uma pessoa que treina uma academia, treina crossfit, obviamente ele tem essa musculatura mais rígida. Mas eu preciso ver qual é a linha de base, se ela está mais rígida do que deveria. Então, quando a gente faz esse movimento, nós temos os labirintos aqui também. Quando você faz esse movimento, você inunda os labirintos. Então, a sua mente fica procurando o equilíbrio, é como se você estivesse sem os pés no chão. Então, eu fiz esse movimento e faço a pessoa olhar para a luz. Quando ele olha para a luz, ele está ainda buscando o equilíbrio através dos labirintos e automaticamente as sugestões que eu irei formular, que eu irei dar, as sugestões, é muito mais fáceis delas serem aceitas, muito mais fáceis dessa sugestão acabar funcionando, tá? Então, a terapia da luz é basicamente isso. Eu vou utilizar ela nesse momento para que a pessoa possa olhar e não ter a próxima referência. Vamos movimentar a cabeça, movimentar o nervo craniano. E, a partir de você dar essa explicação, você vai fazer a dinâmica coletiva da luz. Porque você vai usar durante os momentos, então você já faz aquela pergunta, alguém tem algo para resolver? Alguns levantam, outros não. Muito bem, a gente vai fazer de forma coletiva. Então você vai explicar como é a dinâmica da luz. Você vai colocar a lâmpada ali, uma posição que todos possam enxergar, e você vai dar a instrução. Você vai pensar naquilo que você quer resolver, você vai seguir as instruções que eu vou dando, e você vai fechar os olhos. E sempre que você abrir os olhos, você olha para a luz.
Então, no próximo vídeo, você vai ter um áudio eu ensinando como fazer essa dinâmica e você vai aplicar ela e ao final você vai aplicar em todos o movimento craniano esse. Então e ao final da dinâmica você vai perguntar, pense naquilo que você pensou antes, ok? Então algumas pessoas, eu sinto diferença, quem sente diferença? Então você ainda, para validar ainda mais, como eu digo, a gente que está ali ensinando, você é autoridade, você não está errado nunca, apenas ainda não deu certo. Usar a seguinte fala, você vai dizer para ele, olha, a gente faz isso de uma forma genérica, então para alguns vai ter um efeito muito maior agora e para outros vai ter no passar das horas, dos dias, tá? Mas é de uma forma genérica para você aprender. Então, você vai explicar a técnica da luz e depois você vai fazer uma dinâmica com a técnica da luz e o movimento da cabeça. Lembrando, a luz ela é para depressão, antidepressivo e transtorno de bipolaridade. Mas eu posso usar ao final de qualquer atendimento, do controle da dor, qualquer método de PISA, qualquer das técnicas que eu aplicar, eu posso fazer. E você deixa claro também que a pessoa pode ela aplicar uma dinâmica de uma indução de DVL, um processo de regressão, e após, para finalizar, ela aplicar a técnica da luz, onde ela vai levar a pessoa a uma consciência passiva, tornando muito mais fácil o nosso processo terapêutico. Terapia da luz.